Quem é o rei prometido? Ele foi coroado por quem? Qual é o nome do reino? Se eu falo de rei, estou dizendo um reino. Então essa seria a minha primeira proposta. Ok. Quem é o rei prometido? Boa pergunta. Minha mana, falar do rei prometido, nós temos que iniciar essa abordagem na questão da identidade do povo que recebeu a chave para a governação da terra. O que é que isso quer dizer? A palavra rei, ao ser pronunciada em português, é como se fosse mais um título, não é? De alguém que tem uma comunidade, uma família monarca. Epa, ele é o rei daquela comunidade, ele é o rei daquele grupo. Então, nós vamos falando do rei, 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 e as pessoas vão conotando isso como uma questão normal, uma questão transversal aos reis que existem na Terra. Vamos desmistificar este conceito na nossa cultura bantu. Na nossa cultura, essa pergunta nós fazemos assim: quem é o libertador prometido para o povo bantu? Porque reis, até uma mulher que tem sentimentos por um homem, o chama de rei. Ah, esse é o meu rei. Mas libertador, liberdade, provém daquele que é detentor da chave para que as almas conheçam a verdade e permaneçam na terra. Então, no nosso vocabulário, na nossa língua, nós falamos Ntotila. O que é isso Ntotila? Ntotila nada menos do que nada mais o chefe da terra. Porque na nossa língua bantu ancestral, a terra é Ntoto, Nti, Mbanza, né? Ou seja, o espaço visível para que as pessoas manifestamente criadas vivam na justiça. Então, o chefe desta dimensão nós chamamos de Ntotila. Por isso que, traduzindo Ntotila, é o rei dos reis, ou seja, é o chefe dos chefes das famílias na terra. Então, quem é o chefe prometido? Ou quem é o rei prometido? É Tadi Diambuiço Votadi Diantedmisi. E vamos explicar aqui por que é Tadi Diambuiço Votadi Diantedmisi. A criação, minha mana, tem uma história. Brasil nunca existiu como Brasil. Europa, América, África, Angola, Moçambique, Portugal, França, Bélgica, Zimbábue, nunca existiram. Está escrito: no princípio criou um Kulukongo, os céus e a terra, Yumaye, o sistema do universo. Então, o universo é um sistema que funciona à base de leis. Vamos lá ver. Quem ensinou aos povos que precisam se alimentar para permanecerem vivos? Quem ensinou aos povos que precisam vestir-se para não se exporem à ridicularidade? Então, Nzambi colocou o sistema que criou o sistema, porque ele é um sistema, instituiu um chefe para conduzir os povos na terra e atribuiu a esse chefe o poder, a sabedoria que está na espiritualidade, na governação e na ciência. Então, a terra hoje é a habitação dos justos. De mar a mar, de norte a sul, de este a oeste, há um chefe que foi determinado para trazer de volta a lei
que harmoniza o universo. E esse rei é Tade Dembuis Votade Antedmis. Por quê? Porque toda a Terra, depende de um fluxo energético para que permaneça na estabilidade existencial. O que isso quer dizer, mano? Para a América viver, existir, depende de Congo. Para a Europa coexistir, depende de Congo. Para a Ásia, todos os continentes e todas as nações, para existirem e subsistirem, dependem de Congo. Por quê? Porque Congo, né, como se diz, a água é vida, né? Com certeza que já ouviu falar que a água é vida. Então, nós vamos falar de Musaland, aquilo que a Mana conhece de Mesopotâmia. Por que nós dissemos que Congo será livre? E África também. Congo, África, igual Etiópia. Isso é um segredo ancestral. Congo, África, Etiópia. Mesopotâmia, Musaland, quer dizer terra de rios. Ou seja, toda a ação do universo depende da terra de rios. Então, o governante, para governar todas as nações, tem que nascer onde? Na terra de rios. Terra cujos rios dividem. Então, Tade de Ambuíço quer dizer pedra de tropeço. Tade de Antedmis, que é o nosso divino Tótila, quer dizer pedra de elevação. Porque é a pedra que jorra água e a água que dá que a luz, e a luz é que manifesta a vida nas pessoas. Então, ele foi coroado por ordem do espírito ancestral, que é Congo, não chamado Congo, que é Congo. Ele não foi chamado porque ele é. Quem é Congo? Congo não é um país. Congo não é uma república. Congo é o nome do Criador de todo o sistema universal. Porque Congo quer dizer verdade, lei e unidade. Então, o Espírito Congo, na sua soberana vontade, que escolheu a terra Congo, por isso que chamou esta terra da região dos Grandes Lagos de Congo, e o povo que habita nesta terra também o chamou de Congo, por isso que somos Reino Congo. Então, determinou na sua soberania que escolheria um servo, um chefe, para governar a nação Congo e governar toda a terra. Então, por sua ordem, ele ordenou que Sua Majestade Mfumu Ntoti Latade de Ambuíço Votade de Antedes fosse coroado. Quem o coroou de forma física são os magos, o conselho do oráculo, profetas do reino Congo. Então ele foi coroado e hoje, no cumprimento do oráculo, vamos cumprindo as fases para que, começando em Congo, lá, Angola, expandindo em todos os países que fazem parte do reino do Congo, depois em todas as nações, ele governe a terra. Então, respondendo de forma sintetizada, Tade de Ambuíço Votade de Antedmis é o rei dos reis do povo Bantu, foi coroado por orientação do oráculo do Espírito Congo para ser o nosso rei. Não apenas nós, que estamos aqui de forma física, mas todas as pessoas da nossa família, incluindo a nossa irmã. É da nossa família. É daqui onde a irmã saiu. Não pensa que está na Terra pela primeira vez. Você já viveu nessa Terra, por isso que é uma alma reencarnada. Então é Ele o nosso rei.